Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Olá, hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do Evangelho de São João, que nos diz assim: Ressurreição de Lázaro. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras, disse-lhe Jesus: Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: Voltemos para a Judéia. Mestre, responderam-lhe eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar. Voltas para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Depois dessas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso irmão, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus lhes declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos a ele. A isso, Tomé, chamado Dídimo, disse: Vamos também nós para morrermos com ele. A chegada de Jesus, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também, agora, que tudo o que pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: O Mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele, pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria se levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, perguntou: Onde o puseram? Responderam-lhe: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram, por isso, os judeus: Vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças, porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creias que tu me enviastes. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo a Maria e visto o que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhe contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: Que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhe: Vós não entendeis nada, nem considereis que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. E ele não disse isso por si mesmo, mas, como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para que fosse reconduzidos à unidade os filhos de Deus, dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo.
Que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Mas o sumo sacerdote e os fariseus tinham dado ordem para que todo aquele que soubesse onde ele estava o denunciasse para o prender. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, vamos para as promessas que eu encontrei assim. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Outro, disse Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Teu irmão ressurgirá. São promessas de Deus para nós, são promessas de Jesus para a nossa vida. Uma ordem que eu encontrei foi: voltemos para a Judéia. Outra foi: tirai a pedra, rolai a pedra. Lázaro, vem para fora, Jesus exclamou em alta voz. Outra foi: Jesus disse, desligai-o e deixai-o ir. Então são ordens de Deus para nós nessa palavra que podemos trazer para a nossa vida essas palavras, essas ordens, esses princípios eternos, essas promessas de Deus. Como princípio eterno eu encontrei: levantando os olhos ao alto, Jesus disse: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves. Então é um princípio eterno. O Pai sempre ouve a Jesus. Sempre. Outro: quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Quem anda durante o dia, quem anda e busca Jesus Cristo no seu caminho, não tropeça, porque encontra a luz, vê a luz, porque a luz é Jesus. E aquele que não anda na luz, que não caminha com Jesus, acaba tropeçando, porque anda na escuridão. Falta a luz que é Jesus Cristo, para iluminar o seu caminho. Outro princípio eterno: eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus nos diz isso com toda firmeza, com toda certeza. Eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus, no eu sou, que vem lá do Antigo Testamento, essa palavra, ele diz que ele é Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo, eu sou a vida. Então Jesus é verdadeiramente Deus. E como mensagem, como que nós vamos colocar essa mensagem dessa passagem que nós acabamos de ler do Evangelho de São João, capítulo 11? Então eu coloquei assim: Jesus é o Senhor da nossa vida. Jesus disse aos discípulos que Lázaro estava morto e que o traria de volta à vida. Esse milagre ajudaria os discípulos a saber que ele era o Salvador. Jesus foi a Betânia. Ele poderia ter dado a ordem e Lázaro se levantaria da mesma forma, ou talvez nem precisasse morrer. Mas era necessário que tudo aquilo acontecesse. Explica Jesus lá no versículo 4. Ele diz: essa enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho do Homem. Jesus é o Senhor da vida. Jesus, ele é Senhor da nossa vida. Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele é a vida, ele é Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a luz do mundo, ele é a ressurreição e a vida. Ele é Deus. É Jesus que nos dá uma vida plena, uma vida eterna. Jesus ilumina nosso caminho. Por isso ele falou: quem anda na luz não tropeça. A luz é o próprio Jesus. Quem anda com Jesus consegue enxergar com clareza os mistérios do reino de Deus, as obras que Deus realiza.
Aqueles que andam nas trevas tropeçam porque não conseguem enxergar a verdadeira luz que é Jesus. Daí anda nas trevas e não consegue ver com clareza. Jesus ressuscitou Lázaro e hoje ele continua ressuscitando e libertando-nos de todo o mal. Ele abre os nossos olhos, ele ilumina nosso caminho, nos conduz à vida eterna. Mas, para compreender essa palavra, nos é necessário ouvir a voz do Senhor, fazer a vontade do Pai, seguir Jesus. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos rolar a pedra que nos impede de seguir Jesus e reconhecer que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso nós vamos rezar um pouquinho agora. Vamos rezar agradecendo ao Senhor por essa palavra, por tantos ensinamentos que Ele nos traz nesta palavra. Eu te louvo, Jesus, e te bendigo, meu Senhor, por todas as maravilhas que realizou e realizas no meio de nós. Jesus se compadeceu com a família de Lázaro, com o sofrimento de Marta, Maria e seus amigos que lá estavam. Hoje, Jesus também se compadece da nossa família. Então, eu quero agradecer neste momento ao Senhor Jesus por termos família, por termos amigos, por termos pessoas que intercedem por nós junto a Jesus. Muito obrigado, Jesus, por cada um de nossa família, por cada um de nossos amigos. Muito obrigado, Jesus. Dai-nos a graça de acreditar no Teu amor. Dai-nos essa graça, Jesus, de podermos acreditar no Teu amor, de podermos vivenciar este amor, de podermos buscar a cada dia a Tua palavra, as Tuas obras, e também reconhecer que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que possamos reconhecer a cada momento que ninguém nos ama como Deus. Ninguém nos ama, Jesus, como o Senhor. Porque o Senhor nos deu a vida, deu-nos uma vida nova. O Senhor pagou o preço, pagou o resgate da nossa vida com a Tua própria vida. Muito obrigado, Jesus. E nós cremos e sabemos que Tu és o Filho de Deus. Muito obrigado. Bendito e louvado seja o Teu nome, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.